a gente vai trabalhar hoje, vai ver os conceitos de distribuição normal ou distribuição gaussiana, tá? E, principalmente, a gente vai ver hoje como é que a gente trabalha utilizando uma tabela, né? Normalmente, você pode utilizar a integral, né? Para calcular a área da tua normal, depois a gente vai ver isso aqui com mais riqueza de detalhe. Só que essa integral aqui, ela é complexa de ser resolvida. Ela não é simples de resolução, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma tabela, né? Nós podemos utilizar diversas tabelas e essas tabelas que faz a transformação de x para a variável z, que é a normal reduzida, né? Como eu coloco aqui, que é chamada de normal padronizada, essa z aqui é chamada de normal padronizada. Então, a gente vai ver isso aí passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que saber, né? O Gauss, ele fez uma série de experimentos, fez uma série de testes, e ele verificou que qualquer distribuição, né, qualquer experimento que ele começasse a trabalhar, né, e começasse a repetir esse experimento N mil vezes que ele fizesse, porque antigamente não tinha computador, né? Então ele fazia os testes várias vezes, às vezes durava um ano, às vezes durava mais. Ele observou que o resultado desses testes, eles tinham uma distribuição, tá? Que ele chamou de distribuição normal. Normal porque era normal acontecer aquilo daquela forma sempre. Então, a distribuição normal também é chamada de distribuição de Gauss, né? Ou gaussiana. E nós temos o seguinte, a distribuição de Gauss, ela tem a forma de um sino, tá? Essa forma aqui, ó, de um sino, a minha distribuição, tá? A minha f de x tem essa forma de sino, e você pode calcular a área dessa curva, dessa distribuição de Gauss, entre quaisquer valores de x, tá? Utilizando essa integral aqui, tá? Então, se eu quiser calcular essa área aqui entre x1 e x2, eu faço o quê? A minha integral, a integral nada mais é do que a área dessa parte dessa curva aqui, tá? Da minha f de x, que é a função de Gauss, d de x, tá? Só que essa função aqui, ela não é tão simples de calcular. Então, o que aconteceu? Um engenheiro, ele pegou e tabelou esses valores, como você vê na tabela, né? Para facilitar a nossa vida. Então, em vez de eu fazer a integral, eu vou utilizar a tabela para calcular a área da curva. A área da curva nada mais é do que a probabilidade que eu desejo calcular, tá? Então, tudo bem, né? Eu tenho os valores, eu tenho o valor de x, eu tenho x, que é a minha distribuição normal, e como é que ele fez para tabelar esses valores? Porque essa minha distribuição aqui vai de menos infinito, né, até mais infinito. Então, seriam milhares de valores, né? Porque a distribuição normal é uma distribuição contínua, né? Ela não é uma distribuição discreta. Contínua significa o quê? Valores dentro de um determinado intervalo. Discreto é o quê? São os valores pontuais, tá? Naquele determinado intervalo, pontualmente. Então, se eu tenho uma distribuição que tem valores 1, 2, 3, 4, uma reta com esses valores, se for uma distribuição discreta, seria, como exemplo,
quantidades de lâmpadas que queimam durante um semestre letivo numa sala de aula. Então, você tem o quê? A quantidade de lâmpadas. Pode queimar uma lâmpada, 2, 3, mas não queima 1,5 lâmpadas, 2,3 lâmpadas, né? Já a distribuição contínua, não, você tem uma distribuição intervalar. Exemplo, tempo de horas estudadas por um aluno na graduação. Então, você pode ter, vamos supor, de 0 a 1 hora, você pode ter todo esse intervalo de tempo, em minutos, né? 0,5, 5 minutos, 5,1 minutos, 5,0000. Então, é um intervalo de tempo e a distribuição contínua, né? Como a gente está vendo, a distribuição normal é uma distribuição contínua. Então, é uma distribuição que você tem um intervalo no qual você quer calcular a área, ou seja, a sua probabilidade. Bem, o que você tem que fazer para utilizar a tabela? Primeira coisa, e mais importante de tudo, você tem que saber entender a legenda da tabela. Ou seja, a legenda da tabela, ela te diz, ela te mostra qual é a probabilidade, como, né, você vai encontrar a probabilidade na tua distribuição normal, tá? Na tua função. A nossa tabela, a tabela que foi fornecida para vocês lá no material didático, ela te informa isso aqui, olha. Ela te informa esse intervalo aqui, né? Perdão, te informa esse intervalo, não. Ele te informa esse intervalo aqui. A tabela normal reduzida, tá? Então, o Z da minha tabela vai ter uma distribuição normal, com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Tá? Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Não ficou adequado. Tá? É aproximadamente, né? Normal 0 e 1. Tá? Então, aqui você tem o teu 0. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Aqui você tem o teu Z, né? A tabela te dá essa área aqui, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso X, né? O nosso X, a nossa curva normal, ela tem as seguintes características. Deixa eu ir para outra tela. Foi. Então, a nossa Z, né? Que é a normal reduzida, a normal padronizada que você encontra na tabela, né? Ela é dada pelo seguinte cálculo aqui. Como é que eu transformo o meu X em Z? Como é que eu transformo a minha variável, tá? A variável que eu estou trabalhando, na normal reduzida para usar a tabela? Fazendo esse cálculo aqui, que você deve ter visto isso aqui quando você estudou, né? O valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, você faz esse cálculo aqui, tendo em vista, tá? Que o desvio padrão, quando eu utilizo o sigma como desvio padrão, tá? O sigma representa a população, tá? Como está escrito aqui. E o S representa a amostra. Quando eu vou calcular o desvio padrão da amostra, o meu cálculo é feito dividindo por n-1. Eu acho que o livro ele não apresenta isso aqui, ele só apresenta como se todos os cálculos fossem feitos utilizando o desvio padrão, no cálculo do desvio padrão, como se fosse uma população. Ele divide por n, mas não é, tá? Então, se for uma amostra, se estiver tratando a amostra, vai ser o quê? Como é que a gente calcula o desvio padrão? É o somatório dos desvios quadráticos, né? Então, vai ser assim, somatório
dos desvios quadráticos divididos por n menos 1. Tá ok? Certinho? Ok. Tá? O cálculo do desvio padrão para a amostra é esse aqui. Para a população, em vez de você dividir por n menos 1, você divide apenas por n. Reza a lenda, né? Que aí você pode perguntar, mas por que é dividido por n menos 1? Porque se você tiver, vamos supor, 3 valores, se você souber o somatório desses 3 valores, né? Você pode descartar um valor que mesmo assim você sabe o cálculo da média, né? Vamos supor que o somatório desses valores aqui, deixa eu botar um valor numérico aqui para a gente... Tá? Então, vamos supor que eu tenha 1, 2, 3, né? Então, eu tenho o quê? O somatório desses 3 valores aqui vai ser igual a quanto? 6, tá? A média, né, vai ser o quê? 6 dividido por 3, que é igual a 2. Vamos supor que eu não tenho esse valor aqui, tá? Não tenho esse valor, mas eu tenho o somatório. Eu tenho como saber a média? Sim. Tenho como saber esse valor aqui? Sim. Esse valor só vai poder ser 3. Ok? Ok. Ok, entendi, né? Então, para o cálculo da amostra, como a amostra normalmente é um quantitativo que pode ser até ilimitado, mas se você tiver esses dados aqui, você consegue saber esse valor de x3, né? Porque eles estão ordenados, seria o valor de x3. Então, essa é a ideia que a gente tem para fazer o cálculo da amostra, no caso de desvio padrão, utilizando n-1 grau de liberdade, tá? Isso aqui é que é a teoria de grau de liberdade. Você pode utilizar um valor a menos. Bem, dito isto, a gente viu como transforma x em z para eu poder fazer o quê? Usar a tabela, né? Então, a minha tabela normal, reduzida, ela tem os seguintes parâmetros. Toda normal tem os seguintes parâmetros. Desvio padrão, tá? Que é o sigma ou S, e, perdão, o primeiro parâmetro é a média, tá? Que é o x barra ou o mi. O x barra é utilizado como média da amostra, o mi é utilizado, a simbologia, esse símbolo, né? Como média da população. E o segundo parâmetro vai ser o S, que é desvio padrão da amostra, ou então o sigma, que é o desvio padrão da população. Cálculo da média, gente, é igual para... tanto faz, é igual, tanto da amostra quanto da população. Já o cálculo do desvio padrão, a gente vê que tem uma diferença entre o cálculo da amostra e da população, tá? Bem, normal reduzida. Normal reduzida, quando você padroniza, quando você transforma o x em z, né? O meu x, ele vai ser também normalmente distribuído, né? Com os parâmetros o quê? X barra ou e o desvio padrão, tá? Quando eu faço essa transformação aqui, né? Uma transformação de variáveis, eu vou ter o quê? Que o meu x barra ele vai se transformar em 0 e o meu s vai se transformar em 1. Então, a normal reduzida tem esses parâmetros aqui, 0 e 1, tá? Aqui eu coloco um exemplo da minha variável z, reduzida, normal padronizada, e aqui está a minha x, tá? Repetindo aqui, repetir lá.
Bem, como eu falei anteriormente, né, a distribuição de probabilidade normal é uma distribuição contínua, tá? E aí eu tenho algumas características da normal aqui que eu apresentei, né? São 5 ou 6 características, algumas eu coloquei aqui, outras eu coloquei em outro quadro. Bem, aqui eu falo novamente sobre distribuição discreta, né? Os 2 tipos de distribuição que a gente tem é a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. E você pode transformar, né? Tem métodos de você calcular, transformar a binomial numa normal, tá bom? Então, não há nenhum problema, a gente não vai estudar a distribuição discreta. Por quê? Porque o raciocínio que a gente tem para uma normal, ele pode ser usado da mesma forma para a distribuição discreta, inclusive para teste de hipóteses, ok? Então, vamos lá ver a característica. A primeira característica é que ela tem a forma de sino, tá? Forma de sino. Sino de igreja. Tá? Ela tem aquela forma, tá? Então, ela varia. A minha variável x, com distribuição normal, ela varia de menos infinito até mais infinito, ok? Segunda característica da normal. Segunda característica da normal é que ela não corta, tá? Ela não corta o eixo x, nem toca o eixo x, tá? Então, essa aqui é a segunda característica da normal. Ela vai, conforme ela vai tendendo para mais infinito ou para menos infinito, ela vai se aproximando do eixo sem tocá-lo ou cortá-lo, ok? Tudo bem, gente? Todo mundo pegando aí, entendendo? Vamos lá. Terceira característica da normal. O ponto de máximo da normal, né? Que esse ponto aqui é o ponto de máximo da minha curva normal, tá aqui, ó. Ele, né, projetado no eixo do x, ele vai ser a média, que é igual à moda, que é igual à mediana, tá? Então, essa daqui seria a terceira característica da normal. Média, moda e mediana são iguais na distribuição normal. A quarta característica da normal é que nós temos aqui o chamado ponto de inflexão. O ponto de inflexão, como vocês não estudam cálculo, mas vocês devem já ter ouvido falar nesse conceito, que é onde a derivada ela muda de, tá? Então, o ponto de inflexão da minha normal é o desvio padrão, tá? Ponto de inflexão é o desvio padrão. Ora, se tratando de probabilidade, o que a gente tem? A área embaixo da minha curva, tá? Essa área aqui, ó, embaixo da minha curva, a área total embaixo da minha curva é igual a 1, né? Nós sabemos que a probabilidade de um determinado evento, ela está entre 0 e 1, tá? 0 evento nunca ocorre, 1 evento sempre ocorre, né? Nesse intervalo aqui. A probabilidade, ela não pode ser negativa, tá? E nem pode ser maior do que 1. Se algum dia vocês acharem probabilidade negativa maior do que 1, pode fazer os cálculos que vai estar errado, tá? Bem, isso aqui é a nossa Z, aqui é a média é igual a 0, então eu tenho o quê? Metade, uma coisa que eu não falei, uma outra característica é que a minha curva normal, ela é simétrica, né? Então, se ela é simétrica, e isso é uma característica muito importante, porque às vezes a gente tem uma tabela
e a tabela não oferece a probabilidade direta. Mas você sabendo das características da normal, você consegue calcular a probabilidade. O que significa simetria? Tudo que acontece, né, para cá, né, menor do que zero, vai acontecer à direita do zero. Então, o que acontece? À esquerda de zero vai acontecer da mesma forma à direita de zero. Então, a probabilidade do meu z ser maior do que zero, ok? É igual a meio. E a probabilidade do meu z ser menor do que zero é igual a meio. Tá ok? E aí eu dou um primeiro exemplo. O primeiro exemplo que é feito aqui, gente, é para a gente conseguir utilizar a tabela, tá? Como eu falei, a gente tem que ler a legenda da tabela, porque a legenda da tabela é que nos diz o que a tabela está oferecendo para a gente, né? Então, o primeiro exemplo é o seguinte, eu quero saber a probabilidade do z ser menor do que 1,23. Então, eu quero essa probabilidade aqui, tá? Eu tenho a minha z, a minha média aqui é 0, aqui eu tenho 1,23. Eu quero saber o quê? Eu quero a probabilidade, essa probabilidade aqui. A probabilidade à esquerda de 1,23. Quer dizer, tudo isso aqui, ó. Quero saber essa probabilidade aqui. Como é que eu faço isso? Olha, eu vou lá na tabela. O que a tabela me oferece? A tabela não me oferece a probabilidade do z ser menor do que 1,3. Todo mundo concorda? Todo mundo está olhando aí a tabela? Uhum. Sim, sim. Ok. Então, o que acontece aqui? A probabilidade que a tabela oferece é a probabilidade do z estar entre 0 e um determinado valor z pequeno, z minúsculo, tá? Um valor qualquer de z. Então, a tabela oferece essa área aqui que está chureada, tá? Essa área aqui que está chureada. Ora, eu quero o quê? Eu quero a probabilidade do meu z ser menor do que 1,23. Eu tenho a probabilidade do zero, entre o 0 e 1,23. Todo mundo concorda? Como é que eu vejo isso na tabela? Olha, a tabela é formada de uma primeira linha, tá? E de uma primeira coluna. E aí, como é que eu acho... Perdão, como é que eu acho 1,23? Eu vou lá, vou apagar aqui para vocês verem. No 1,2, tá? Então, a primeira coluna vai me dar até a primeira casa decimal do meu valor. A primeira linha vai me dar o quê? A segunda casa decimal. Então, eu vou aqui, ó, e acho o valor da probabilidade para 1,23. O que está dentro da tabela, gente, é a probabilidade. O que está na primeira linha e na primeira coluna é o valor de z. O valor de z, a gente já sabe que foi que eu transformei de x em z. Como é que eu transformei isso? Utilizando aquela formulazinha, né? Aqui no caso, eu já estou só vendo a tabela. Eu já estou com o valor de z direto. Eu não estou fazendo cálculo da transformação de x e z. Então, eu tenho o quê? Olhando lá na tabela, qual é a probabilidade do z ser menor do que 1,23? A tabela fornece o quê, gente? Essa probabilidade aqui, ó. Tá? Ok? Todo mundo concorda comigo?
Sem problema, tá? Não tem problema nenhum, não. Ok. Tem uma tabela lá no material didático, são 4 casas decimais. A tua é 0,39. 39,065. Isso. Se você arredondar, 5 é maior do Sim, que sim. 5, né? Você soma mais uma unidade. Então, 0,3907, tá? Se aqui fosse 4, né? Se aqui fosse 4, menor do que 5, seria o quê? 0,3906, ok? Então, é o arredondamento, é feito dessa forma. Perdão. A tabela no material didático de vocês, ele fornece esse valor aqui, tá? Quem não está com a tabela aí aberta, depois abre ou abre agora para dar uma olhadinha, né? Por quê? Porque ele oferece, a tabela te fornece o valor de Z entre 0 e 1,23. Só que ele não quer esse valor aqui. O que que ele quer? Ele quer esse valor aqui. Ele quer que o teu Z seja menor do que 1,23. Para o teu Z ser menor do que 1,23, eu tenho o quê? Eu tenho o valor entre 0 e 1,23 e tenho que somar mais que probabilidade? Essa probabilidade aqui, do Z ser menor do que 0, que é quanto? Meio. Então, eu vou somar o quê? 0,3907, que foi o que a tabela te ofereceu, mais meio. Então, a probabilidade do meu Z, da minha normal reduzida, ser menor do que 1,23 é o quê? 0,8907. Tá ok? E aqui eu faço um outro exemplo. Se eu quisesse a probabilidade do meu Z ser maior do que 1,23, o que que eu faço? Probabilidade da área total é igual a 1, menos a probabilidade do Z ser menor do que 1,23. Então, vai ser 1 menos 0,98907, que dá 0,1093, ok? Tá? Raciocinando os cálculos, raciocinando como a gente faz os cálculos utilizando a tabela, né? A gente tem que ter uma habilidade de utilizar a tabela, porque qualquer tabela que for fornecida para a gente tem que encontrar esse mesmo resultado, qualquer que seja a tabela. Segundo exemplo, eu quero a probabilidade do meu Z ser maior do que 1,06. A tabela te fornece isso daqui direto? Não. O que que a tabela fornece? A tabela fornece essa parte em azul aqui. Tá ok? Não é isso que a tabela fornece? E esse valor em azul. Ela fornece o valor de Z entre 0 e 1,06. Só que eu quero o quê? O valor maior do que 1,06. Como é que eu faço? Olha, eu sei que esse valor aqui todo, essa probabilidade toda é igual a quanto, gente? 0,5, tá? Então, eu tenho o quê? A probabilidade do Z ser maior do que 0 é o quê? Meio. Eu quero que a probabilidade do Z ser maior do que 1,06. Como é que eu faço isso aqui? Meio, né? Probabilidade do Z ser maior do que 0, menos a minha probabilidade em azul, que é dado pela tabela por esse valor aqui, 0,3554. Seria bom vocês olharem a tabela que está no material didático para vocês verem como é que isso é calculado. Como é que isso é calculado? Não, como é que isso é visto na tabela, né? Você vai lá e procura na tabela 1,0, coluna, 1,0, coluna, primeira coluna, e o 6, primeira linha, e faz o cruzamento, tá? Da linha com a coluna, e esse aqui é o resultado
da tua probabilidade. Então, a probabilidade 0,3554, né? Meio menos esse valor aqui dá 0,1446. Então, a probabilidade do Z ser maior do que 1,6 é 1,1446. Agora eu quero o quê? Probabilidade do Z está entre menos 1,5 e 1,25. Como é que eu faço? Normalmente, gente, é sempre bom fazer o desenho, fazer o gráfico, tá? O ponto de máximo no meu Z é a média, a gente sabe que a média é 0, né? E aí, a probabilidade do meu Z estar entre menos 1,5 e 1,25 é essa área que é chureada, tá? O que a tabela te oferece, né? A tabela te oferece, essa tabela que a gente está usando, que está no material didático, a probabilidade entre 0 e 1,25, tá ok? Então, a tabela te fornece esse valor aqui, do zero, o Z entre 0 e 1,25. Como é que eu acho a probabilidade do Z estar entre menos 1,5, 1,5 e 0? Qual é a propriedade que eu utilizo para isso? Qual é a propriedade da normal que eu utilizo para enxergar esse valor aqui, ó, na tabela? Não é simétrica? Ok? Então, significa o quê? Que essa probabilidade aqui, né, o Z entre menos 1,5 e 0, é igual à probabilidade de quê? Do Z entre 0 e 1,5. Ok, então, vou usar a simetria, né? Aqui, ó, simetria. Essa probabilidade aqui, ó, as bolinhas, é igual a essa probabilidade aqui, tá? E aí eu faço o quê? A probabilidade a probabilidade que eu quero, né, do Z tá entre menos 1,5 e 1,25, vai ser o quê? A probabilidade entre 0 e 1,25, que eu vou lá na tabela e olho, 0,3944, vão vendo aí na tabela, tá? E, usando a simetria, eu tenho o quê? Que a probabilidade entre menos 1,5 e 0 é igual à probabilidade entre 0 e 1,5, que é 0,4332. Então, essa probabilidade aqui, né, vai ser o quê? A soma das duas probabilidades, que dá 0,8246. Então, é uma outra forma da gente, raciocinando em cima das propriedades da normal, a gente poder calcular, a partir da tabela, a probabilidade que a gente deseja. Aqui um outro exemplo, tá? Eu quero a probabilidade do meu Z ser menor do que menos 0,9. Então, eu quero essa probabilidade aqui que está chureada, tá? Que está aqui tracejada, né? Então, voltando, eu sei que o meu Z tem distribuição normal, com média 0, desvio padrão igual a 1. A minha tabela, a tabela que eu estou usando, nesse momento, ela me dá a probabilidade do meu zero, a probabilidade qualquer, entre 0 e Z. Esse valor aqui, tá? Tabela. Como é que eu calculo essa probabilidade aqui, a chureada, gente? Vamos ver o que
pelas propriedades da normal, o que eu tenho, né? Então, vamos lá, propriedades. E aí, vocês vão me dizendo, eu vou falando aqui, vocês vão me dizendo se eu estou correta, tá? Eu posso usar simetria para alguma coisa? Eu posso usar simetria para calcular a probabilidade do meu Z entre 0 e 0,9? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou usar a tabela, que a tabela me diz essa probabilidade, esse valor, né? E aí, o que eu quero fazer? Como a curva é simétrica, a probabilidade do meu Z ser menor do que menos 0,9 vai ser igual à probabilidade do meu Z ser o quê, gente? Completa aqui para mim. Alguém completa? É maior que 0,9. Isso, perfeito. Tá bom? Porque essa área em verde aqui é igual a essa área em azul aqui, ó, em vermelho. Vou botar igualzinho. Tá? Essa área em verde é igual a essa área em vermelho. Tá? E aí, o que eu faço? Eu tenho o valor na tabela da probabilidade entre 0 e 0,9, ok? Que é 0,3159. Ora, se a probabilidade do Z ser maior do que 0 é meio, se eu quero essa probabilidade aqui achuriada em vermelho, eu tenho o quê? Eu vou ter 0,5, né? Metade da minha normal, menos 0,3159, que isso aqui, como está lá em cima, é 0,1841. Ora, a gente já sabe utilizar uma tabela. Já temos uma tabela lá no material didático. O Roberto pegou uma outra tabela na internet. Vocês podem pegar outras tabelas da normal padronizada, qualquer uma que seja. A única coisa que a gente vai ter que ver, que tomar cuidado, é com a legenda, tá? Tudo em função da legenda. Visto a legenda da tabela, o que a gente vai ter que ter em mente para raciocinar? As propriedades da curva normal, né? Quais são elas? Ponto de máximo é igual à média, ela é simétrica, ela não corta o eixo do X, nem toca. Então, todas essas propriedades que eu citei anteriormente, elas têm que serem vistas, né? Até mesmo se você vai fazer um concurso. Se tem lá os gráficos e o cara coloca lá uma curva normal cortando o eixo do X, você já sabe que aquilo lá é falso, tá errado, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema que a gente resolveu, que a gente vai resolver, aqui ele diz o seguinte: eu tenho uma variável X, né? Que é o tempo que uma pessoa permanece dentro do supermercado em minutos, né? Então, X, tempo dentro de um supermercado, a unidade medida é minutos, tá? O tempo que eu permaneço, que uma pessoa permanece dentro de um supermercado, é uma distribuição aproximadamente normal, aqui, ó, aproximadamente normal, com média igual a 45 e desvio padrão igual a 12,
tá? Então, todos esses dados aqui, eles devem estar fornecidos no teu problema. O teu problema é um texto. Você vai ler aquele texto, você vai tirar as coisas que são importantes desse texto. O que é importante desse texto? Saber que a distribuição que está sendo relatada no teu texto, ela é normal ou aproximadamente normal com esses dois parâmetros. Com esses dois parâmetros aqui dados, você resolve qualquer problema, tá? E a primeira pergunta do problema é o seguinte: qual é a probabilidade da pessoa ficar entre 24 e 54 minutos dentro do supermercado? E a outra pergunta foi: qual é a probabilidade que a pessoa fique mais do que 39 minutos dentro de um supermercado? Tá ok? Então, nós vamos fazer o quê? Eu tenho a minha variável x. A tabela me fornece o quê? A z reduzida, z padronizada, que é uma transformação de x em z. O que eu faço? Ora, eu utilizo a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. Eu vou transformar x em z. De que forma? Primeira resposta, né, do meu problema, ele quer o quê? Qual é a probabilidade que uma pessoa fique entre 24 e 54 minutos? Aqui, gente, olha só. Tá a curva normal da minha distribuição com média igual a 45, desvio padrão igual a 12. Então, a média é igual a 45, tá aqui. Ele quer essa probabilidade aqui, ó, em vermelho, entre 24 e 54 minutos, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho dois valores para transformar, todo mundo concorda? Eu tenho um x1 aqui e um x2 aqui. O que eu vou fazer aqui? Transformar em z1 e z2. Como é que eu faço essa transformação? O meu valor, 24, menos a minha média, dividido pelo desvio padrão. Então, meu Z1, fazendo esse cálculo aqui, é igual ao quê? Menos 1,75. De cara, dá para ver que esse 24 é menor do que a média. Quando você traça a tua normal, você, né, pela média, você já vê que ele vai dar um Z negativo. Segundo valor, transformar x54 em Z. Mesma coisa, 54 menos a média dividido pelo desvio padrão, que vai dar o quê? 1,75. Então, a minha Z... Oi, tudo aqui? 0,75. Então, aqui a gente vai corrigir também. Deixa eu apagar aqui e botar em vermelho. Então, o que a gente quer, né? Ele pede essa probabilidade aqui de x. O x está entre 24 e 54. X entre 24 e 54 é igual à probabilidade do z estar entre menos 1,75 e 0,75, né? 0,75. Ok? Então, eu quero essa probabilidade aqui, né? Como está mostrado aqui no gráfico, da normal reduzida. E o que a tabela me oferece? A tabela me oferece, né, a direta probabilidade entre 0 e 0,75. Então, nós temos as duas probabilidades que a gente pegou na tabela. Bem, então a gente quer esse todo aqui, que está chureado, né? Que está riscadinho aqui. Então, a probabilidade do x está entre 24 e 54 minutos, vai ser o quê? A probabilidade vai ser igual à probabilidade do meu z, está entre menos 1,75
e 0,75. Isso aqui vai ser o quê? A soma das duas probabilidades. Todo mundo concorda? 0,27, 34, mais 0,45, 99. Quanto é que dá essa soma, por favor? Obrigada. 0,7333, tá? Então, eu tenho o quê? 73,33% de uma pessoa ficar no supermercado entre 24 e 54 minutos, tá? Probabilidade percentual. Como é que eu transformo? Multiplico por 100.